O paciente te procurou, está com o dente quebrado, você fez aquele atendimento de emergência, mas você precisa confeccionar um provisório para liberar esse paciente. Esse provisório pode ser com pino, sem pino. E aí, qual que é o passo a passo? Foi pensando nisso que eu decidi criar esse vídeo de hoje e eu trouxe para você aprender esse assunto uma aula exclusiva do Academy que eu vou deixar nesse vídeo aqui de forma gratuita para você assistir. O intuito dessa aula são dois: te ensinar como fazer um provisório e para você conhecer por dentro um pouquinho como são as aulas do Academy. Então, não esquece, se você ainda não é inscrito no canal que tem mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para você receber o lembrete dos próximos conteúdos. E se você gostar desse vídeo, clique em gostei, tá? Então, vamos lá para você aprender como fazer um provisório. E aí, dentista, tudo bom? Vamos iniciar aqui mais uma aula do nosso módulo de prótese fixa e dessa vez eu vou ensinar para vocês como fazer um provisório para você liberar o paciente de vocês após uma moldagem de conduto ou até mesmo após uma moldagem final para a confecção do trabalho definitivo, né? Mas o paciente não é interessante ele sair sem o dente, sem um bloco ali, mesmo que seja provisório, tá? Então a gente vai aprender duas técnicas de provisório aqui hoje para vocês estarem aplicando aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro vamos entender alguns fundamentos do provisório, né? Qual que é a função principal do provisório? A função principal do provisório é manter uma mastigação equilibrada ali para o paciente, tá? Proteger o preparo, proteger ali a gengiva, porque se você não tem um dente ali, o alimento, quando o paciente vai mastigar, vai bater diretamente na gengiva. Então isso pode causar uma inflamação na gengiva, né, e tal. Dificulta a higienização também. E aí o provisório ele auxilia também a manter uma boa fonética, porque, por exemplo, imagina que o paciente não tem o 11. Ele vai começar a falar assim se deixar sem o dente. Além de atrapalhar a estética, né? Você mantém os dentes em uma posição favorável, porque dependendo do tempo que o paciente ficar ali só com preparo, às vezes os dentes podem migrar, né? Os dentes antagonistas podem erupcionar mais, os dentes laterais ali, eles podem convergir para o preparo, então pode atrapalhar ali a inserção do definitivo depois, né? E quanto tempo a gente deve manter um provisório, né? O ideal é que seja rápido, gente. Coisa de 2 semanas você já tira e coloca o definitivo. Porém, às vezes o paciente ele fez um procedimento de emergência e não tem a condição de arcar com uma coroa definitiva, um bloco definitivo, logo de cara. Então aí, gente, a gente tem que manter um limite de no máximo 6 meses, o paciente ficar com o bloco na boca, o provisório na boca, perdão. No máximo 6 meses, tá? Porque, assim, provisório, o nome já diz, então ele não tem uma adaptação legal de término cervical, então ele acumula biofilme, é difícil de limpar, ele solta com facilidade porque a cimentação é provisória, então ele não tem uma estética legal, ele quebra com facilidade porque é um material assim que ele é feito na hora ali, né? Não é um material mais resistente, feito no laboratório de prótese, tá? Então vamos lá, vamos aprender, gente, primeiro o seguinte: como a gente acabou de fazer moldagem de conduto, a gente está partindo do pressuposto que o dente do paciente está lá o conduto aberto. Eu preciso colocar um provisório. Quando eu tenho um dente, que eu tenho um conduto aberto, que eu vou fazer um pino metálico fundido ali, eu vou mandar a Duralay, né? Aquela moldagem que eu fiz de Duralay pro protético, ou aquela moldagem de silicona para confeccionar o pino metálico. E aí eu preciso fazer um provisório com pino provisório, tá? Nesse caso. Agora, se eu vou fazer uma cimentação de pino pré-fabricado, de fibra de vidro, eu não preciso fazer esse provisório com pino, eu já faço sem pino. A gente vai entender no próximo slide, tá? Então aqui esse caso é quando eu faço Duralay, quando eu faço PMF, pino metálico fundido, tá? Então vamos lá, qual que é o passo a passo? Após eu terminar todo aquele processo de moldagem do conduto, eu vou pegar um dente de estoque que seja compatível com o dente onde eu quero colocar. Então, por exemplo, se eu quero fazer um provisório do dente 11, eu vou pegar um dente 11 do provisório, do dente de estoque. E eu vou pegar com uma cor que seja parecida ali com o do próprio paciente, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer desgastes nesse provisório, primeiramente na parte palatina dele, ou seja, o provisório, se eu for olhar ele é um pouquinho assim, olha só. Ele é meio, o dente de estoque, né? Ele é igual um dentinho normal. E o que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha broca e aí eu vou tirando tudo isso aqui, ó. Eu tiro toda a parte palatina, e vou deixar só uma facetinha, só a parte da frente desse provisório. Vai ficar uma facetinha do provisório, do dente de estoque. E aí eu vou ajustar também cervical, proximal, para esse provisório ficar o mais parecido possível ali com o espaço que eu quero cobrir. Não se preocupe se desgastar demais, porque você consegue compensar isso com a resina depois, tá? E aí depois a gente tem que confeccionar o pino provisório. Então para isso a gente vai pegar um fio de orto, pode ser um fio 0,8, um fio 1,0, tá? E a gente vai fazer essa voltinha como se fosse um anzolzinho, com auxílio do alicate de Young, tá?
E aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer a odontometria lá do conduto. No nosso exemplo anterior, lembra que tinha dado 10 milímetros de comprimento de trabalho? Na aula antiga, quando a gente fez a moldagem? Então vamos partir do pressuposto que o comprimento de trabalho aqui seja 10 milímetros. Tá? No caso aqui nesse exemplo vai ser 12 milímetros. Vamos usar como 12 milímetros o comprimento de trabalho. Tá? Então você vai colocar lá a lima lá dentro do canal, o cursor na bordinha do resto radicular ali, né? E aí você vai medir. Tá, ó, deu 12 milímetros lá a lima. Eu vou colocar a lima na régua e eu vi que deu 12 milímetros. Daí eu vou pegar o pino, vou colocar na régua e vou marcar nos 12 milímetros. E aí eu vou cortar com um disco de corte, com uma broca, e vou fazer esses picotezinhos aqui, ó, no pino, tá? No pino metálico. Para quê? Para auxiliar na retenção da resina acrílica. Porque a resina acrílica ela não retém quimicamente com o metal. Então aqui a gente tem que fazer uma retenção mecânica. Então a gente tem que fazer cortes, tá bom? E aí, vamos começar a preparar ali porque a gente vai ter que moldar, vai ter que confeccionar esse pino. Então vai fazer tipo como se fosse uma nova moldagem do conduto. Então com o auxílio do microbrush, a gente vai isolar o conduto por dentro com vaselina, vai isolar o preparo por fora, gengiva e os dentes adjacentes. Isola bastante. E a gente vai fazer aquela mesma técnica que a gente fez na Duralei, só que a gente vai usar agora uma resina acrílica da cor do dente. Então, por exemplo, uma resina 69, 60, 62, compatível com o dente de estoque que a gente escolheu. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar o pincel ou o microbrush, vai molhar na resina acrílica líquida e vai dar uma pontadinha no pó. Aí ela vai fazer essa bolinha aqui, ó. E aí a gente vai encher todo o conduto. Essa é uma técnica que eu acho um pouquinho arriscada, mas é muito boa porque faz uma adaptação excelente. Então você vai preenchendo o conduto todo. Lembrando, toda vez que você for pegar ali uma nova gota de resina, você tem que limpar o pincel, porque senão vira uma meleca. Então você vai, coloca lá no conduto, volta, limpa o pincel, molha aqui de novo, pega mais um pouquinho, aí você coloca no conduto e vai fazendo isso até encher. Olha aqui, por exemplo, aqui encheu, tá vendo? Lembra como é que era antes? Olha lá, ó. Era vazio aqui. Então encheu. Aí agora o que eu vou fazer? Eu insiro aquele pino que eu preparei lá dentro. E aí ele vai extravasar um pouquinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pincelar toda essa resina que ficou aqui e vou adaptar no término cervical. E aí eu vou aguardar dar presa. Começou a endurecer, a esquentar, porque a resina acrílica esquenta, eu vou completar isso, eu vou ficar tirando e colocando, né, para ela não grudar lá dentro. Então eu vou ficar puxando esse pino e colocando até dar presa final. Depois eu vou completar um pouco mais de resina ali, como se eu estivesse fazendo um núcleo disso daqui. Eu vou cobrir todo esse pino. Vou colocar um pouco de resina na parte palatina da faceta que eu confeccionei. E vou posicionar essa... Pera aí rapidinho, eu sei que você está no meio da aula, mas eu vim aqui só pedir um favor para você. Você está gostando dessa aula? Então clica no gostei aqui. Se você ainda não se inscreveu, cara, você vai ficar perdendo conteúdo aqui do canal. Clica aqui em se inscrever, ativa o sininho para você receber o lembrete dos próximos conteúdos, tá bom? E lembrando também que todo sábado a gente tem uma live gratuita aqui no YouTube, onde eu te ensino odontologia com a didática mais clara. Para você receber o lembrete da próxima live, é só clicar no link que está aqui na descrição. E vamos voltar para a aula. Parte palatina da faceta que eu confeccionei e vou posicionar essa faceta ali. E aí, na parte de trás eu vou complementando os excessos, por exemplo, aqui ficou faltando um pedacinho, vou colocar resina ali. Aqui faltou, vou colocar. E vou também tirando os excessos. Pô, aqui sobrou resina, tá vendo? Eu vou tirar com o pincel. O interessante é que quando você vai molhando o pincel com a resina acrílica líquida, ela vai sendo modelada mais fácil. Você consegue tirar excesso, colar onde falta, é muito bom, tá? E aí você aguarda a presa, tira, demarca a finalização cervical ali, ó, tá vendo? Com a linha vermelhinha que ele fez com a lapiseira. E vai tirar todo o excesso, vai fazer o acabamento, vai fazer o polimento com discos, com escovas. E ali a gente vai cimentar, vai manipular um pouco de hidróxido de cálcio ou fosfato de zinco fluido e vai molhar aqui, ó, todo o pino. Vai molhar o pino e vai inserir esse pino no conduto. Vai esperar 3 minutos pressionando, vai endurecer esse cimento e a gente vai passar uma sonda ou uma espátula tirando o excesso que sobressair aqui, que extravasar. Tá bom? E tá pronto o nosso provisório com pino. Beleza? Esse provisório também não precisa ser só anterior, tá? Essa técnica pode ser utilizada em dentes posteriores também. O que vai mudar é que você vai usar o dente de estoque posterior, tá bom? Beleza, aqui eu vou mandar o paciente embora e ele vai voltar daqui uns 7 a 14 dias pra gente remover esse provisório e cimentar definitivamente o pino metálico. E aí a gente vai fazer uma nova moldagem que a gente vai ver depois, tá bom? Agora vamos dizer que eu cimentei um pino pré-fabricado de fibra de vidro, ou eu não precisei colocar pino, eu já fiz o preparo ali e é o próprio dente. Então não preciso confeccionar um provisório com pino, vai ser um provisório sem pino. Vamos ver como é que a gente faz isso. Ó, aqui eu vou trazer uma outra técnica, tá? Vocês podem usar essa técnica da faceta, só que sem confeccionar o pino, também dá, tá? Vocês vão fazer como se fosse daqui, ó, dessa parte do passo 6 em diante, tá? Mas eu trouxe uma outra técnica também para vocês aumentarem o repertório de técnica de vocês.
que é a técnica da bolinha. Após a gente ter finalizado todo o processo de moldagem do preparo, lembrando que aqui, se eu fiz o pino pré-fabricado ou se eu já tenho o dente pronto ali, né, o coping, o núcleo pronto, eu já fiz o preparo de coroa total, por exemplo, tá? E aí, eu vou fazer, nessa consulta eu já vou fazer a moldagem para o preparo. Essa aula de moldagem de preparo vai ser uma das próximas que a gente vai estudar, tá bom? Mas aí eu moldei, pá, pronto, preciso mandar o paciente embora, preciso fazer um provisório. E aí que eu vou confeccionar. Então, em um pote DAPIN aqui eu vou colocar um pouco de pó, de uma resina acrílica da cor que é compatível com o dente do paciente. Vou encher de líquido em cima, vou imergir, né? Vou esperar começar a condensação, entrar na fase plástica, tá? Então aí eu vou isolar todo o dente, eu posso isolar com vaselina, ou aqui com essa fita, que parece aquela veia da rosca. Vou fazer uma bolinha dessa resina aqui, colocar em cima do meu preparo, e vou condensar, vou apertar ela com o dedo e ajustar em volta de todo o preparo. Olha lá, ajustei tudinho. E eu vou pedir para o paciente ocluir. Isso aqui vai me dar a altura de oclusão dele, para me dar uma referência. Aí ele vai abrir, eu vou tirar isso aqui da boca dele, vou esperar endurecer, né? Vou esperar dar presa. Aí eu vou tirar, né? Aqui eu posso pegar o quê? Eu posso pegar a espátula Lecron ou Hollenbeck 3S, molhando na resina acrílica líquida e cortando os excessos aqui proximais, já ajustando o término cervical, tá? Depois que endureceu, eu vou delimitar ali ó, o término cervical, olha só a lapiseira preta, a parte mais interna, e tudo que ficar fora dessa linha, eu vou desgastar, fazer o acabamento, tirar o excesso. Vou fazer a anatomização das cúspides, com uma broquinha ali, pode ser uma broca diamantada, tá? E aí você vai fazendo, dependendo da anatomia do dente. Se for um 36, são 5 cúspides. Se for um 37, 4 cúspides, né? Se for um 16, um 17, 4 a 3 cúspides. Se for premolar, 2 cúspides, 3 cúspides, você vai seguir de acordo com o dente. Se for um dente anterior, você vai fazer a face palatina, né? O símbolo, tudo direitinho, tá bom? Então você vai fazendo, olha lá, se você quiser fazer também, deixar mais detalhe, né? Os sulcos vestibulares, sulcos linguais, tá? Isso aqui, gente, é com o tempo que você vai aprendendo, tá? Aqui nessa etapa, você pode fazer uma resina acrílica mais líquida e colocar no término cervical aqui e fazer uma nova moldagem só para moldar melhor o término cervical, para ficar mais adaptado aqui, não ter microinfiltração, não ter acúmulo de biofilme e essa gengiva não ficar inflamada com o tempo que ela tiver com provisório. É aquela mesma moldagem que a gente faz do término cervical do pinjete, tá? E adaptação cervical. A gente vai molhar um pouquinho aqui ó, de resina acrílica mais fluida, colocar no término cervical desse bloco, dessa coroa total, e vai posicionar de novo, vai extravasar um pouquinho, a gente vai tirar o excesso e aguardar da presa. Depois eu faço acabamento polimento e tá pronto o meu provisório. Aí a gente cimenta com hidróxido de cálcio ou fosfato de zinco bem fluido, tá? Lembrando, cimento fosfato de zinco bem fluido a gente sempre vai colocar na parte da bordinha do preparo. Quer ver? Ó, vou desenhar isso para vocês. Vamos supor que aqui eu tenho uma coroa, ó, um bloquinho desse aqui, uma coroa total provisória. Tá? Aqui, ó, a gente vendo ela por fora. E ela por dentro, ela é vazia, né? Ela vai encaixar com o preparo. Aqui. Certo? Então, se eu for fazer um fosfato de zinco, eu não vou colocar esse fosfato aqui no fundo. Aqui no fundo eu coloco hidróxido de cálcio. Quando eu vou cimentar com hidróxido de cálcio, eu coloco aqui no fundinho e levo lá para cimentar. Quando eu vou fazer fosfato, eu vou colocar esse fosfato aqui, ó, no término cervical. Que aí quando eu pressionar lá no preparo, esse fosfato ele vai escoar. Ele vai preencher tudo aqui dentro, vai escoar um pouquinho para fora. Tá bom? O fosfato. O hidróxido de cálcio ele vai escoar um pouquinho aqui também, tá? E aí vai ficar ali retido, tá bom? Eu espero que com essa aula você tenha entendido o passo a passo para confeccionar um provisório com pino ou sem pino, tá bom? Aqui do lado eu vou deixar um outro vídeo no canal, caso você queira assistir e se aprofundar um pouco mais. Não esquece que todo sábado às 3 horas a gente faz uma live aqui no YouTube, que é 100% online, 100% gratuita, com o intuito de te ensinar a odontologia com a didática mais clara. Se você quiser receber o lembrete dessa live, clica aqui no link da descrição e eu te espero lá. Valeu!